Olá, geminiano! Seja muito bem-vindo aqui à sua previsão para você que é de Gêmeos ou ascendente em Gêmeos. Vou aqui trabalhar com duas datas, a data do dia 27 de fevereiro, com a entrada da lunação, tá? E depois a entrada do eclipse, que vai ser dia 14 de março, tá bom? Nós vamos começar uma temporada de eclipse, tá? Nós vamos ter um eclipse dia 14 de março, que é o eclipse lunar total, que entra nesta fase da previsão. Mas aí no outro momento vai ser o eclipse solar, que vai ser dia 29 de março, tá? Mas nós vamos trabalhar nesta previsão especificamente o eclipse lunar total do dia 14 de março, tá bom? Então seja muito bem-vindo, já curta o canal, se inscreva para você receber todas as notificações. E você ficou em quinto lugar, Gêmeos, aqui no ranking, né? Que não é um lugar ruim, mas vocês já estiveram lá na frente, né, Emerson? Já tiveram, né, lá na frente. Mas tudo bem, é só curtir, compartilhar, tá? Para vocês receberem com mais antecedência a previsão. Bom, Gêmeos, então vamos lá. Eu vou trabalhar com a data do dia 27 de fevereiro primeiro, tá? Vamos lá. Essa data, essa lunação, Gêmeos, está mexendo com a sua carreira profissional, tá? E esse local, ele não é o local só da carreira profissional, ele é também, tá? Mas ele também representa o nosso propósito de vida. Ele vai mexer também com metas e objetivos que são importantes, tá? E esse setor também, ele vai falar de pessoas. E as pessoas que estão aqui são as figuras de autoridade, tá bom? Que são chefes, né? Mas também pode ser a mamãe, pode ser o papai, pode ser sogro e sogra, tá bom? Então vamos entender isso aqui, vamos entender como tudo isso está mexendo com você. Bom, Gêmeos, é o seguinte, tá? Você passa aqui, nessa lunação, por um novo olhar sobre a sua carreira profissional, um novo olhar para o futuro, tá? Nós temos aqui uma quadratura com Júpiter, e Júpiter transita no teu signo, dizendo que você está passando por situações que estão levando você a questionar situações profundas na sua vida. Quem sou eu nesse novo ciclo da minha vida? O que eu quero, o que eu gosto? Porque é hora de crescer, é hora de progredir, é hora de colocar o teu conhecimento para o mundo, tá? Só que talvez você tá aqui batendo a cabeça na parede, modo de dizer, para descobrir ou para entender como que você pode fazer isso, tá? E aí, Júpiter no negativo, ele representa as crenças e paradigmas, crenças limitantes e paradigmas limitantes. Às vezes, temos uma maneira de pensar sobre determinada situação que não colabora tanto com o nosso progresso, com o nosso crescimento. Então, você está sendo levado a desbravar, a romper com pensamentos limitantes, ideias limitantes, para que de fato você consiga aproveitar essa fase de prosperidade, de crescimento, de coisas boas que estão vindo aí para você, tá? Então, a minha primeira análise para você que é geminiano é que você precisa mudar o teu ponto de vista sobre algumas coisas. Você precisa quebrar crenças, amarras emocionais e um tanto psicológicas também, para que você possa de fato confrontar com a vida de uma maneira positiva. O que é confrontar a vida? É você saber romper, ultrapassar os obstáculos sorrindo, brincando, alegre, divertidamente, né? Igual aquele filme. Bom, enfim, você precisa aqui enxergar a vida com uma nova lente, né? Por um novo ângulo, né? Às vezes, se você está nesse lugar
olha para lá, você vai ver situações, mas se eu venho para cá, eu vou ter um outro olhar, não é? Entendeu? Então isso tudo vai trazendo para você progresso, crescimento e muita oportunidade na vida, tá? Então, quebre as correntes mentais. Você é muito mental, né? Quebre as correntes mentais que talvez estão aí travando o teu progresso, porque esse aspecto, ele pode falar também de preocupações excessivas ou dificuldade de enxergar um caminho que está aberto já está aí na tua frente, é só começar. Agora, aqui, essa quadratura, ela também vai trazer outras coisas, tá? Primeiro que aqui você está sendo convidado a se posicionar. Aí, às vezes, quando eu vou falando, dá vontade de espirrar. Mas vamos lá. Aqui você vai ter que aprender a se posicionar, tá? A se posicionar. E quando a gente se vê numa experiência que a gente tem que se posicionar, é um desafio. É um desafio, porque a gente vai ter que expor aquilo que nós acreditamos, pensamos, né? Com objetividade, com clareza, com os pés no chão. Aí o outro ali vai achar que você foi arrogante, ou que você foi prepotente, ou que você quis demais. Não importa o que o outro pense, se você está tendo esse posicionamento com sabedoria, alinhado à tua filosofia de vida, alinhado ao seu verdadeiro propósito, tá? Entretanto, aqui, para outro grupo de gêmeos, essa quadratura também pede um pouco isso. Será que eu estou de fato alinhado com o meu propósito e eu estou conseguindo me posicionar? Porque se você não estiver alinhado, vai ser um posicionamento ainda muito raso. E se é muito raso, você não vai conseguir resolver o que tem que resolver, tá? Então você começa agora esse período, essa alunação aqui de 27 de fevereiro, uma alunação em peixes, pedindo que você reflita sobre você nesse novo ciclo, nesse novo momento profissional, rumo de vida, propósito de vida, como que você está alinhando tudo isso, tá bom? Porque aqui você também pode estar com excesso de coisas para fazer, então você vai ter que abrir mão de algumas coisas para dar conta, também caberia essa previsão aqui, tá? Outra coisa é que esta quadratura, ela pode falar também de ter que resolver um documento, tá? Então, se você está correndo atrás de um documento, por exemplo, Paloma, eu quero encerrar a minha empresa, ou eu tô com alguma questão jurídica em andamento. Então, provavelmente é um período em que você pode obter algum tipo de resposta e você vai ter que se posicionar para poder encerrar o que você tem que encerrar, ou para você poder ver como que você vai levar esse documento adiante, ou como que eu caminho com ou sem esse documento, entendeu? Porque o planeta Júpiter, ele rege documentos e burocracias, tá? Para alguns, isso pode até se conectar com um processo jurídico. Então, cada caso é um caso. Se for o teu, aqui a perspectiva não tá ruim, tá muito boa, tá? Inclusive para resolver documentos, só que aqui você tem que estar com a verdade. Se você tem a verdade na mão, se você tem as provas, se você já tem os documentos em mão, todo o conhecimento, enfim, é só ir. Vai e que vai dar tudo certo. Tá bom? Não tem problema algum. Ah, mas tá faltando documento, ou, ai, Paloma, sabe o que é? Que ainda faltam algumas coisas para eu resolver. Então, você tem que correr para resolver isso aqui. Mas, se não, se você tá tudo certinho, tá tudo ali já engatilhado os documentos, tá ali a verdade da situação, então é só você seguir a tua vida. Talvez você tenha que se posicionar, uma coisa assim, mas tá tudo certo. Não é uma coisa preocupante, é uma coisa que é um fato, isso vai vir à tona e você pode aqui receber algum veredito, alguma resposta desse documento aqui, tá bom? Porque tem bastante coisa acontecendo aí, tá? Eu quero também falar para os geminianos
que estão passando por um processo muito profundo de cura em família. Por que eu falo de família? Porque esse setor, que é o setor de chefes, figuras de autoridade, fala muito de pai e mãe também, sogro, sogra, tá? Então eu vou fazer duas previsões, uma falando dos seus pais e outra falando de chefes, tá? Peraí, que a gente vai conversar. Primeiro, o dos pais, né? Os seus pais estão aí, né, passando por algum tipo de situação e que isso reverbera uma cura na sua vida. Você pode estar quebrando aqui, percebendo assim que você não pensa da mesma maneira, os propósitos são diferentes, entendeu? Então você pode estar passando aí por algum procedimento de reavaliar, né? Por exemplo, a minha mãe tinha tal comportamento, meu pai tinha tal comportamento e eu percebi que eu estou reproduzindo o mesmo comportamento. Eu não quero mais isso na minha vida, tá? Então você começa a questionar algumas coisas aqui, isso envolvendo a figura dos pais na sua vida, tá? Também poderia, para alguns, para quem tem pais assim mais funcionais, né, pais bacana, poderia ser assim, poxa, meu pai não faria isso, eu vou seguir o caminho do meu pai, porque meu pai ele me ensinou, me trouxe coisas muito fortes, então eu vou corrigir, sabe? Eu vou levar em consideração o que meu pai está falando, a minha mãe está falando, porque eu acho que vale a pena. Cada caso é um caso, tá? Porque como Júpiter está transitando no teu signo, é você que vai ter que questionar isso, tá? Esse é o processo evolutivo aqui. Agora, Gêmeos, para chefes, você pode também, é a mesma situação, só que agora para chefes. Às vezes você está vivendo isso com chefes. Ah, meu chefe ele tem um ponto de vista que eu não concordo. Ou o meu chefe tem um ponto de vista que eu não tinha levado em consideração. Eu vou começar a parar para pensar para ver se eu sigo esse caminho ou não. Isso aqui, gente, é muito particular, tá? E eu vou colocar uma coisa para vocês, aqui é o seu aprendizado. Aqui é aquela coisa assim, vamos ver se Gêmeos aprendeu ou a dizer não ou a dizer sim. Ou como que você pode depurar uma situação, né? Você vai pegar exemplos e vai fazer uma avaliação. Poxa, esse exemplo não tem nada a ver comigo. Nada a ver comigo, eu penso diferente, eu sou uma pessoa diferente, né? Então, pronto, eu vou ter que aqui me posicionar. Agora, não, peraí, meu pai, minha mãe, ou meu chefe, minha chefe tem um ponto de vista que tem a ver comigo, sabe? Então, eu vou levar em consideração esse conselho ou esse aprendizado. Aqui, gente, cada caso é um caso. E por que é tão importante? Porque é esse discernimento que vai te dar condição de evoluir ou involuir. Por isso que é tão forte. É esse discernimento que vai trazer para você o potencial de crescer, progredir, expandir a consciência ou piorar a sua consciência, porque as linhas kardecistas, né, elas falam muito que não existe involução, mas existe, tá? Então você vê direitinho o que você vai fazer aí. Isso aqui para mim é uma grande incógnita aqui para Gêmeos. Como que Gêmeos está lidando com isso? Gêmeos, analise as figuras de autoridade, que são os pais e autoridades de trabalho, né? Se você está trabalhando num lugar em que mentem, então eu vou fingir que eu não vi nada porque eu preciso ganhar meu dinheiro. É uma escolha. E não é a melhor escolha. Eu tô numa empresa que a cultura é assim. Essa cultura não tem nada a ver comigo. Então o que você está fazendo aí? Paloma, mas eu tenho que pagar minhas contas. Então, para pagar as contas a gente suja as mãos, suja a alma. Aí você vê. Não, Paloma, eu tô indo para um caminho, mas aí depois eu conversei com a minha mãe,
Conversei com meu pai, meus pais me trouxeram uma ideia ali que eu acho que eu vou pela ideia dos meus pais, que eu acho que é mais coerente, porque eu tava indo pro caminho errado. Interessante isso. Não dá para eu dizer aqui para você se você deve ouvir ou não deve ouvir. Mas aqui é o seu discernimento, porque aqui a gente vai ter dois grupos de geminianos. Os geminianos que têm pais coerentes e geminianos que têm pais incoerentes. Que têm chefes coerentes e que têm chefes incoerentes. Esse discernimento é seu, tá bom? Então, gente, é uma alunação muito forte para peixes, gêmeos, virgem e sagitário. Esse período, esses 4 signos, eles serão os mais desafiados, tá? Então, você vê direitinho, tá? Porque você tá numa fase aí de crescimento, de progresso, de resolver coisas importantes materiais, questões financeiras bem complexas que você vem passando, organizar a tua vida, organizar a sua carreira, organizar a sua profissão, fazer um remanejamento financeiro, ter coerência. Precisa ter coerência, sensatez, tá? Para você poder crescer, prosperar. Senão aqui vai ser uma prosperidade momentânea, que nem tá usando muito hoje, uma prosperidade fake, aquela coisa, né? Cresce, 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 depois que Júpiter sai dali, cai tudo de volta. Porque é um crescimento que você não vai conseguir sustentar, tá? Então, é importante que você caminhe com ética, com justiça, com sabedoria, sem julgar, mas entender, compreender o teu cenário, para você também não reproduzir os mesmos padrões. Os mesmos padrões que hoje você não quer ter, né? Mas aí você vai acabar tendo, cuidado, tá? Aqui tá falando que você tá tendo um desfecho muito profundo no teu trabalho. Um encerramento de ciclo muito profundo no teu trabalho. Ou na sua rotina. A sua rotina vai mudar. A sua rotina não será mais a mesma, tá? E que tudo isso precisa que você tenha uma visão filosófica. Acabou. É ponto final de alguma situação aqui, tá? Então, o que está em pauta? Está em pauta o seu discernimento para avaliar relações com figuras de autoridades, que são chefes e pais, chefes e sogros. Discernimento. Para um grupo, esses pais são coerentes. Você deve acatar algumas coisas que seus pais falam. Para um outro grupo, esses pais não têm coerência nenhuma. Zero. E isso vale também para chefes. E aí você tem que ter o equilíbrio para se tomar uma medida, para se tomar uma decisão. Porque isso aqui depende, o seu discernimento, a sua prosperidade depende do teu discernimento. Olha que profundo isso. Aí, vamos lá para o eclipse. Bom, nós temos um eclipse no dia 14 de março, tá? Esse eclipse, ele vai ocorrer a 23 graus de Virgem. É um eclipse lunar total. Então, é forte. Esse eclipse, ele tá mexendo demasiadamente com você, porque tá falando sobre a família, sobre a casa, sobre o imóvel, né, Gêmeos? Aqui você vai, ou você tá mudando de casa, ou você tá pensando em mudar de casa, ou você tá falando assim, Paloma do céu, porque Gêmeos ele é meio cigano, né? O Gêmeos puro, né? Que eu digo assim, o que é um Gêmeos puro? Porque às vezes a pessoa, ela é Gêmeos, mas ela tem um mapa com signos fixos, que é Touro, Escorpião, Leão e Aquário. Aí não vai ser um Gêmeos raiz. Gêmeos raiz é geminiano mesmo, né? Aquele que tem muito mutável no mapa, né?
Geralmente Gêmeos, ele tem uma vida meio cigana mesmo, viaja muito, né? Pode mudar muito de casa, não saber muito onde vai ficar. Mas aqui pode ser que é um eclipse que está falando que está na hora de você colocar a âncora no chão, né? Ou seja, de fato você avaliar onde você quer colocar a tua base, a sua casa, seu lar, a sua família, tá? Então aqui fala muito do imóvel, fala muito da casa. Então aqui mexe com propriedades, uma propriedade, a sua casa, seu imóvel. Aí também podemos passar para as relações com mamãe, papai, sogro, sogra, as relações com as figuras mais velhas da família, que fala muito das pessoas mais velhas da família aqui, viu, Gêmeos? Muito forte isso aqui para você, tá? Então, aqui é assim, boa notícia. Você está rompendo com algo kármico fortíssimo. Gente, é uma limpeza kármica, assim, eu não sei o que está acontecendo aí na tua vida, mas é muito profundo. É uma limpeza mesmo, é tipo assim, só fica na vida de Gêmeos agora quem agrega. Mas, independente disso, isso aqui ainda é muito pouco. Essa frase, só fica na vida de Gêmeos quem agrega. É muito pequeno ainda, é muito pouco isso aqui, muito pouco. Como que eu posso expressar o que eu tô vendo? É assim. As correntes que estavam em suas mãos, pé e tornozelos, são destruídas, tá? Para que você possa de fato agora evoluir. Então isso aqui tá falando de um karma profundo em família em que te aprisionava. É uma prisão, só que é uma prisão, lógico, a pior, prisão psicológica, tá? Que é aquela prisão que a gente não enxerga, a gente não vê, a gente não, né? E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Lembra da previsão que falou que tem Gêmeos que tem pais coerentes, que você deve dar ouvido, e pais que não tem nada a ver. Que você tem que avaliar, porque acabou. A pessoa não vai mais comandar a tua vida como antes. Entretanto, se você é desse grupo que os seus pais são coerentes, tá? Provavelmente a libertação dos seus pais está sendo, consequentemente, a sua libertação. Porque aqui pode ser que os seus pais, ou o pai ou a mãe, tá? Se libertou de um karma, se libertou de uma questão muito profunda em família, muito difícil, muito, né? E aquilo reverbera para você como um bônus. Porque é a mesma raiz familiar. Tem lá a raiz, a árvore familiar, né? Então, se o que está acima de você, mamãe e papai, conseguiu uma ascensão espiritual, entendeu? Então, esta raiz, que é você mesmo também, começa a dar fruto. Então, uma coisa leva a outra, tá? Então, eu vou deixar essas duas análises aí para vocês, porque aqui é isso. Aqui, Gêmeos se libertou de uma... Gente do céu. Outra coisa. Isso aqui também pode ser algum contrato de um imóvel. Sabe, um contrato de um imóvel que deu problema, uma propriedade que deu problema, ou até deu problema jurídico nessa propriedade, um problema sério nesse imóvel, que levou problemas e problemas e problemas e problemas. Então, aqui tá falando nesse eclipse, é bem provável que se encerre, que aqui tá tendo oportunidade de cortar as correntes que te amarravam, né? Paloma, eu queria tanto comprar um imóvel, não consigo porque eu tô com meu nome sujo, ou porque eu fiz um negócio ali, isso aí virou um processo jurídico, virou um bololô. Aqui tá falando que isso aqui acabou. Isso aqui é uma situação que você se libertará. Haverá uma libertação. E essa libertação vai fazer com que você agora tire os véus dos olhos
para você poder identificar qual é a casa que você quer comprar, qual é a casa que você quer alugar, qual é a cidade que você quer morar. Porque você vai ficar fácil enxergar. Por quê? Porque você desprendeu de uma amarra energética, de uma venda nos olhos, que era uma prisão de outras vidas, tá? Só que a gente não tá falando dessa vida, mas ela se reproduz nessa vida, é uma repetição, é um padrão de repetição, tá? Para você poder realmente romper com tudo isso e falar, gente, chega, credo. Pelo amor de Deus, né? Para você poder progredir, para você poder crescer, para você poder fazer o que tem que fazer, tá? Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você é daquele grupo, tá? Que é você que tá rompendo com a família, para poder um romper energético, e infelizmente isso existe, às vezes as pessoas querem pra gente amar, né? Não tem amor, não tem carinho, não tem nada. Não tem compaixão, não tem nada. Não tem afeto, não tem nada. Aí, o que você tem que fazer? Não se revolte contra o teu pai e a tua mãe. Porque é aí que está o grande problema. Porque quando há uma revolta, você vai fechar a sua prosperidade. O que você tem que ter é entendimento. Os 5 passos do entendimento, do perdão. Primeiro eu tenho que saber. Aqui eu acho que você já saiu dessa fase, você já sabe. Depois você tem que entender. Uma coisa é você saber, outra coisa é você entender essa situação. O terceiro é você aceitar. Tem gente que não aceita a história que tem, não aceita a vida que tem. Porque aí só depois você vai conseguir ressignificar. E por último, é natural, você chega no perdão. Você chega no perdão, tá? Então, não adianta você chegar e falar, olha, eu já me desamarrei disso aqui, mas eu não quero nunca mais essa mãe, esse pai, essa família. Se você for para esse caminho, não vai adiantar nada. Nada. Porque a única coisa que vai te libertar é o amor. E o amor, ele é o respeito pela sua história, é o respeito pela mãe, pelo pai, é o respeito, né? Porque você já parou para pensar por que eu vim nesta família, por que eu nasci, né, nesse contexto? O que eu tinha que aprender com isso? Você acha que você nasceu lá porque você é uma vítima? Pelo amor de Deus, vamos buscar autoconhecimento aqui. Tá? Então, aqui você tem a oportunidade, você terá essa oportunidade, tá? É um eclipse que está rompendo com questões complicadíssimas, com figuras de autoridade, mãe, pai, família, você podendo prosperar, progredir, ser feliz, sabe? Fazer as coisas que você gosta, ganhar dinheiro com o que você gosta, mas não adianta praguejar. Como que é? Praguejar e ficar falando mal das pessoas. Não faz isso, pelo amor de Deus, senão de nada vai adiantar. Você só vai ter um portal de um eclipse que vai abrir uma situação, mas não vai dar em nada. Daqui a pouco volta tudo de novo, tá? Então, seja efetivo nessa mudança, tá? Com muito amor, com muito equilíbrio, com muita consciência, para que você possa, de fato, desenvolver o teu mapa da melhor maneira possível, tá bom, Gêmeos? Gêmeos, quer fazer um curso de astrologia comigo? As inscrições só tem mais uma semana. Então, se você quiser, tem que correr. Vou deixar aqui o contato do WhatsApp profissional. Entre em contato, pede lá todo o cronograma do curso. É um curso para iniciantes, um curso que foi muito procurado por vocês. Agora que está aberto, olha, não perca a oportunidade, tá bom? Para você aprender a interpretar o mapa, tá bom? Espero você. Pessoal, muito, muito obrigada. Um grande beijo, muita luz e até mais.